conceitos que foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi, que são alguns livros que foram perdidos, escondidos ali por 1600 anos. No ano 400 depois de Cristo, começou uma perseguição dos bispos de Roma, do Vaticano, contra os livros que traziam conhecimentos que eles acreditavam que não faziam parte ali do que eles acreditavam como certo. Por isso existem os ortodoxos, e eles começaram a chamar as pessoas que pensavam de forma diferente da deles de hereges. Então os gnósticos foram tratados como hereges e ficamos sem saber o que eles pensavam realmente por 1600 anos, até 1945, quando foram descobertos esses manuscritos em Nag Hammadi no Egito e outros também em outros locais, como o Pistis Sophia, o Evangelho de Valentino e outros livros que existem. Então eu tenho esse perfil aqui e também o canal na rede vizinha, Bíblia Gnóstica Proibida, para difundir e divulgar esses livros que eu acredito que são complementos ali para a Bíblia. Não é que eles substituem totalmente a Bíblia, você continue lendo a Bíblia, eu leio a Bíblia também. Tem o Novo Testamento, que é muito importante, você lê João, os livros de Pedro, Tiago, para conhecer Jesus, mas existem outros livros, como o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena e também o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, que trazem palavras de Jesus que ele falava somente ali para alguns discípulos e muitas coisas que eles declaram que Jesus falou após ressuscitar. Então nós temos na Bíblia comum o livro Atos dos Apóstolos, que traz ali um conhecimento bem superficial ali de quando Jesus ressuscitou e falou ali com os discípulos e falou: olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam poder, para que eles recebessem o Espírito Santo, e fala que Jesus subiu, que ascendeu, e ele sumiu e foi para o Pai. Nesses livros que foram encontrados em 1945 e outros achados, eles falam que Jesus passou muito mais tempo com os discípulos e explicou para eles as parábolas que ele falou e trouxe também outros conhecimentos acerca da Sofia, acerca do que é o Pai, de quem é o Pai, acerca do que nós chamamos de Aion, dos arcontes também, que são os principados e potestades, e muitas coisas. Então isso ficou ali no cristianismo primitivo. Por muitos anos as pessoas liam esses livros, até 400 anos ali depois de Cristo, e aí depois que Constantino se converteu ali ao cristianismo e transformou o cristianismo na religião oficial de Roma, aí ele determinou vários concílios. O primeiro ali, o concílio de Niceia, que é mais conhecido, mas tem outros, concílio de Cartago, outros concílios, nos quais eles queriam definir qual que era o cânon, qual que era ali os livros que deveriam ser lidos pelas pessoas, e não pelas pessoas, que a maioria das pessoas não sabiam ler, mas pelos clérigos, pelos padres, para as pessoas, para que elas pudessem ali ter a fé conforme o Estado queria. Então, nos livros gnósticos, já quando você lê eles, já percebe por que o Império Romano não queria que esses livros fossem difundidos ou divulgados para as pessoas. Por quê? Nele, Jesus e os apóstolos falam que você não precisa de um intermediário de Deus entre você e Deus, mas que você encontra Deus dentro de você, como um conhecimento de si mesmo, e que você pode buscar Ele no seu quarto, pode fechar os olhos e meditar e buscar Ele sem necessidade da igreja ali, de um intermediário como um pastor ou bispo, diácono, intermediando para você. Não que não tenha a necessidade ali de ter pessoas direcionando ali você e ajudando você que tenha mais conhecimento. Ali seriam como se fossem professores, mestres ali, mas não um maior que o outro. As pessoas teriam essa gnose, que é um conhecimento que vem direto do Espírito Santo, que vem direto de Deus, que ensina a todos, e que você não tem necessidade que as pessoas fiquem explicando para você, mas através da meditação e desse conhecimento da entrega total, o Espírito Santo revela ali o que Jesus fala, o que Jesus quer para você.
você somente compartilha ali, então os grupos se reuniam nas casas e compartilhavam os livros, as palavras de Jesus e meditavam nelas, e cada um trazia a sua interpretação, mas sem hierarquia. Então essa questão de não ter hierarquia já iria contra o Estado romano, contra o que as igrejas, o que as religiões gregas, romanas, judaicas instituíram. Então isso iria ruir o sistema, então por isso que eles também buscaram destruir esses livros. Então teve um bispo que em 1400 ele determinou que esses livros fossem destruídos, e um monge de um convento de Patacômio, lá em Nag Hammadi, uma cidade do Egito, ele pegou todos esses livros, que seriam 52 livros, e escondeu em uma caverna, e eles ficaram ali, esses manuscritos ali, papiros, ficaram escondidos. E agora, em 1945, dois beduínos se encontraram ali, eles estavam procurando outra coisa, encontraram os manuscritos, e depois de uns 30 anos, em 1970, que conseguiram traduzir esses livros ali para o inglês e para o português só em 1984, tá? Eu vou ler aqui um livro que é A Exposição Valentiana na Unção sobre o Batismo e Eucaristia, que está na Bíblia Gnóstica. Então é uma exposição de Valentino. Valentino é um mestre gnóstico que trouxe muito conhecimento naquela época, ali depois dos apóstolos, e trouxe algumas distinções do que os gnósticos acreditavam, e aí é uma exposição na qual ele resume um pouco dos conceitos gnósticos, que são bem diferentes do católico, do protestante, de outras religiões monoteístas, tá? Então esse livro começa assim, eu vou ler, e aí se vocês tiverem dúvida, pode escrever aí, se eu conseguir ler aqui na hora que eu olhar, aí eu respondo vocês, tá? Mas aqui é bem um bate-papo, para que vocês saibam que existam, tem esse livro em PDF, tem em Kindle, na Amazon, vocês podem ler nele. Eu falarei meu mistério para aqueles que são meus, e para aqueles que serão meus. Além disso, são estes que conheceram aquele que é o Pai, isto é, a raiz de tudo, o inefável que mora na mônada. Ele mora sozinho em silêncio, e silêncio é tranquilidade, pois afinal ele era uma mônada, e ninguém existia antes dele. Ele mora na díade e no par, e seu par é o silêncio. E ele possuía o todo habitando dentro dele. E quanto à intenção e persistência, amor e permanência, eles são de fato não gerados. Aqui ele já começa trazendo um conceito bem interessante, que é somente os gnósticos que têm esse conceito, que é o Pai inefável, que o Pai, ele mora numa mônada. O que seria uma mônada? Mônada é um único universo invisível que abrange tudo. Todos os universos, todos os aions, todas as galáxias, tudo isso está dentro dessa mônada, e o Pai é o único que vê e que reside essa mônada. Então, no conceito gnóstico, Deus, que a gente chama o mais supremo, né, que a gente fala vários deuses, mas o Pai, que é o Pai inefável, ele não é um Deus, ele é tudo, e tudo está dentro dele, e ele reside, e ele é essa mônada, a gente chama essa mônada, é o espírito invisível, e o Pai reside nesse espírito invisível, que é essa mônada, e tudo é contido nele. Aqui eles vão trazer, e aí dentro dessa mônada vai a díade, que é a divisão, o pai e a mãe, e tudo isso é um silêncio. Eles sempre vão falar que isso é um silêncio e uma tranquilidade. Como a gente pensa no universo como um silêncio, um vazio, no vácuo não propaga o som, para eles têm essa consciência de que, para nós, né, o universo é silêncio. E o Pai está nesse silêncio, e ele não tem uma forma, ele é tudo. Ele não tem a forma humana, ele não tem uma forma, porque ele preenche e tudo está nele. Tá? E aí ele fala aqui,
que a intenção, a persistência, o amor e a permanência são não gerados. Eles não são gerados, eles existem junto com o Pai, estão nele e vieram dele, não é algo que foi gerado, que foi criado. Deus surgiu, o Filho, mente de tudo, isto é, a raiz de tudo, que até mesmo seu pensamento provém, visto que ele tinha o Filho, em mente. Pois em nome do todo, ele recebeu um pensamento estranho, uma vez que não havia nada antes dele. Daquele lugar é ele quem moveu, uma fonte jorrando. Agora, esta é a raiz de tudo, e da mônada, sem ninguém antes dele. Agora, a segunda fonte existe em silêncio e fala com ele a sós. E o quarto, consequentemente, é aquele que se restringiu ao quarto, enquanto morava no 360. Ele primeiro se produziu adiante, e no segundo ele revelou sua vontade, e no quarto ele se espalhou. Então aqui no início, no primeiro parágrafo, ele fala que o Pai reside na mônada. E aí existe a díade, que é o par dele, que é o pensamento. O que é o primeiro pensamento é a mãe, o barbelo, a Sofia. Então o Pai reside na mônada, que é o espírito invisível. Existe a díade, que o Pai se divide no pensamento dele, ele tem um primeiro pensamento. Quando ele tem esse primeiro pensamento é uma mulher, e aí a Sofia. A união do pensamento e o Pai gera Deus, e quem é Deus é Jesus, é o Salvador, é o Filho, que é a mente de tudo. Jesus é luz. O Pai não é luz, o Pai é o Pai da luz. E Jesus é a luz, e o Pai não cria, o Pai gera. O Pai e a Mãe, ele gera. E quem cria tudo após isso é Jesus, o Salvador, que veio aqui para mostrar quem é o Pai. É isso que ele está falando aqui. E ele fala que ele recebeu um pensamento estranho, uma vez que não havia nada antes dele. Não existia pensamento, não existia nada. Então, o primeiro pensamento é a Sofia, que é o Espírito Santo. Daquele lugar é que ele se moveu, uma fonte jorrando. Por isso que fala que o Espírito Santo é como a água que vai jorrando, que vai passando sobre as águas, tá? E aí ele fala, a segunda fonte em silêncio, ele fala com ele a sós. E o quarto, consequentemente, é aquele que se restringiu ao quarto enquanto morava no 360. Aí surgem 360 aeons do Filho. Jesus vai criando o quarto filho. Ele cria as 4 luzes, Carmozel, Orael, Darvetai, Lelef, Adama, 7 e vários aeons para criar esse pleroma, que nós chamamos de pleroma, são todas as emanações do Pai. Mas tudo isso é o Pai. Por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo vai vir e ele vai falar do que é meu, porque o que é do Pai é meu e ele também é um conosco. Então tudo isso que eu estou falando aqui é o Pai. Mas o Pai se divide, ele não se divide, ele se transforma para que o universo possa ver ele. Porque ele é invisível e ele, para se tornar visível, ele tem que se transformar. Tá? Ele vai se transformando nessas emanações. É como existe o Big Bang, vamos dizer assim. O Big Bang existe como a teoria do Big Bang é um pouco semelhante a isso. É uma grande energia que existia, ninguém sabe de onde essa energia existia, e essa energia cria uma explosão, e essa explosão gera uma partícula de hidrogênio, aí essa partícula de hidrogênio vai rodando e gera uma partícula de hélio, e aí ela gira e vai gerando outras partículas e vai gerando várias partículas, até ter o fóton também nas divisões ali da antimatéria com a matéria, gera explosões e os fótons de luz. Mas todas as partículas que vêm, elas vêm do hidrogênio, e aí vem das divisões, e nas estrelas vão criando as partículas mais pesadas, e aí até chegar na matéria, no ferro e tal. Assim também é o Pai. Ele é a mesma coisa, essa energia, mas para que ele possa se tornar visível, ele foi se transformando nessas emanações
para que pudesse chegar até aqui, até a gente e até esses seres. Então, tudo isso é a expansão do universo. Jesus fala no livro Piste Sofia. Ele fala bem isso mesmo, a expansão do universo, e será a consumação, e aí é uma criação. Isso é semelhante ao que existe de conhecimento das teorias da ciência hoje. Eles sempre falam de vários aions, de várias emanações. Em cada... É como se uma emanação fosse mais fina e ela fosse gerando uma mais densa. E aí eles vão gerando e criando outras. Por isso que tem as 360, que é como se fossem os 360 céus, que falam no livro A Sofia de Jesus e no Apócrifo de João. Ele fala aqui, enquanto essas coisas são devidas à raiz de tudo, tá vendo? Ele fala que tudo isso vem da raiz de tudo, que é o Pai. Vamos de nossa parte entrar em sua revelação e sua bondade e sua descendência e o tudo. Isto é, o Filho é tudo, o Pai de tudo e a mente do Espírito. Pois ele já estava possuindo este antes, ele é uma fonte. Então no gnosticismo, o Filho, Jesus, ele cria tudo, tá? O pai e a mãe, eles não ficam criando as coisas, eles dão esse poder de criar para o Filho. O pai e a mãe, eles geram o Filho, por isso que Jesus é o unigênito do Pai. O pai e a mãe, eles ficam em repouso, eles ficam em silêncio. E aí Jesus é a ação, por isso que ele é o verbo. Então eu penso e vocês não ouvem meu pensamento. Eu sou e vocês não veem minha mente, vocês veem só a parte física, mas eu fico parado. Se eu ficar aqui parado, não acontece nada. Só existe ação, você só vê essa live, só está sentindo isso, está aprendendo porque eu estou falando um verbo, você está ouvindo uma voz. Então, no conceito gnóstico, o pai e a mãe é como se o pai fosse a minha imagem aqui, a mãe é o meu pensamento que você não vê, e Jesus é a voz, Jesus é o que cria. Então, Jesus é a palavra, é o Salvador, é o Logos. E ele é a fonte de tudo, o Pai de tudo, e a mente do Espírito. Pois ele já estava possuindo este antes, ele é uma fonte. Ele é aquele que aparece em silêncio, e ele é a mente de tudo, habitando secundariamente com a vida. Pois ele é o projetor do todo e da própria hipóstase do Pai, isto é, ele é o pensamento e sua descida abaixo. Então pensa que é um livro de 2000 anos atrás, que foi escrito há quase 2000 anos atrás. Então o conceito aí, a forma como eles falam é assim, ele fala que Jesus é um projetor do Pai. É como se o Pai, quando eu tenho um projetor, eu tenho 2 projetores aqui, igual de cinema, sabe? Então você coloca ali e você vê a imagem ali, mas aquela imagem que você está vendo não é a realidade. Igual você está vendo essa imagem, não sou eu, é só uma imagem. Jesus é a imagem do Pai, ele não é o Pai, mas quando você vê Jesus é como se você estivesse vendo o Pai, igual você está vendo essa imagem aqui na live, não sou eu, mas fala e age como um representante fiel de mim. Então por isso que Jesus sempre reitera, eu sou, se você me vê, você vê o Pai, porque Jesus é um projetor do Pai. E da própria hipóstase do Pai, isto é, ele é o pensamento e sua descida abaixo. Então Jesus é o que nós podemos ver, entender como o Pai, tá? Então o Pai inefável não é o Deus dos judeus, segundo o gnosticismo, segundo o que eu acredito e que está nos livros gnósticos. Aquele Deus de Jacó, de Abraão, que fala para Abraão, que fala com Jacó, que coloca um anjo para lutar com Jacó, que destrói o povo egípcio, que traz aquelas pragas, que faz isso e aquilo, e que é vingativo, não é o Pai. Tá? Jesus fala, ninguém viu o Pai, a não ser o Filho, e ninguém conhecia o Pai, a não ser eu. E a partir de agora eu estou mostrando a vocês quem é o Pai. Então qualquer um que veio antes de Cristo e falou, não sabia quem era o Pai.
eles falavam através do Espírito Santo, da Sofia. O Espírito Santo falava para os profetas que Jesus iria vir. Então, as profecias eram que viria um Salvador, que viria um Messias, e esse é Jesus. Mas eles não conseguiam ver e conhecer o Pai. Eles viam Sabaoth, o Deus das forças, que é um arconte. Agora, mais uma parte aqui. Quando ele quis, o primeiro Pai se revelou nele, visto que, afinal, por causa dele, a revelação está disponível para o todo. Ou de minha parte chamo o todo de o desejo do todo. E ele pensou sobre o todo. Eu de minha parte chamo o pensamento de monogênese. Pois agora Deus trouxe a verdade, aquele que glorifica a raiz de tudo, que é Jesus. Assim é ele quem se revelou em monogênese, e nele revelou o inefável. Então Jesus é o único que revela o inefável. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Pai a não ser que tenha o Filho, e que conheça as verdadeiras palavras de Jesus, que realmente entenda essas palavras. Não é somente o repetir credos, palavras ali que as pessoas entenderam e compreenderam pelo Velho Testamento, e principalmente pelos livros que escolheram estar na Bíblia comum. A não ser que você tenha já dentro de você, por isso que ele fala, eu falarei meu mistério para aqueles que são meus e para aqueles que serão meus. Além disso, são estes que conheceram aquele que é o Pai, isto é, a raiz de tudo. Então, a gnose é isso, você dentro de você já sabe quem é o Pai, você nunca imaginou que o Pai é um velho de barba branca, você nunca aceitou o sistema, independente de ouvir o que eu falo ou não, ou ir, as pessoas que são cristãos de verdade, elas vão na igreja e um pastor, um padre está falando ali coisas que não fazem sentido, ela questiona, e ela por si mesma sabe e busca Deus dentro do coração dela, fecha a porta do coração, entende que Deus é essa energia, essa luz, é o pensamento que está dentro dela falando para ela fazer o bem, falando para ela buscar o bem, e não uma imagem, não um velho de barba branca que vai julgar ela no final, que fica condenando ela pelos pecados e exigindo dízimos, ofertas e que só coloca medo. Você sente que Deus é amor, e isso é natural. Então isso não é algo que... Eu não estou aqui para converter ninguém, nem para salvar ninguém. Aqui é só para você lembrar quem você é. Eu tô te mostrando, falar que você não é louco, você sempre esteve certo. Se você ia na igreja e parou de ir porque você não concordava com que um padre, um pastor tinha que ficar dando ordem na sua vida, que você podia buscar Deus e falar com Deus só por você, você não é louco, você está certo, tá? Esse é o caminho, esse é o que Jesus realmente ensinou, tá? Então só vim fazer isso e falar, ó, existem esses livros que concordam com o que você, desde quando você nasceu, você pensa igual, tá? É só isso que eu estou fazendo aqui. Eu não consegui ler o que você escreveu aqui, meu amigo, deixa eu ver. Olá, tenho dificuldade de aceitar as estruturas religiosas, estou em busca de conhecimento, viu? Você é um gnóstico, você é cristão, e aí quando você busca esse conhecimento, você encontra. Por isso que Jesus fala, aquele que busca encontrará, aquele que bate será aberto. Então aqui eu não estou trazendo algo novo, eu não estou trazendo algo revolucionário, eu não estou trazendo uma heresia. Aqui eu estou achando as pessoas que entram aqui e que sempre pensaram, o Espírito Santo faz entrar e fala, pô, eu sempre pensei assim, sempre entendi que Deus é uma luz, Jesus é criador, e eu não preciso dar dízimo, oferta, obedecer doutrinas, regras, só preciso amar a mim mesmo, ao próximo como a mim mesmo, e amar o Pai, e viver em paz, em silêncio. Eu não preciso ficar gritando na igreja, eu não preciso ficar vindo de segunda, terça, quarta, quinta, domingo e fazendo boas ações para ser salvo, mas você faz boas ações porque você quer fazer, porque isso é a sua natureza, não porque é uma obrigação que alguém está lhe mandando, tá? Então esse
é o livro Exposição Valentiniana. E Valentino ele está explicando aqui de uma forma bem clara para as pessoas e para nós como ele pensa. Você vê que ele fala, eu chamo de monogênese, eu chamo o pensamento de monogênese. Ele está falando, eu chamo disso. É o meu pensamento, aqui eu estou trazendo esse conceito, e ele vai explicando quem é o filho, quem é o pai, quem é a mãe, tá? Pois agora Deus trouxe a verdade, aquele que glorifica a raiz de tudo. Assim é ele quem se revelou em monogênese, que é o pensamento. E nele revelou o inefável. A verdade, eles o viram morando na mônada, na díade e na tétrade. Ele primeiro trouxe monogênese e limite. E o limite é o separador do todo e a confirmação do todo. Pois são os 100, aqui tem umas partes que foram perdidas, tá com reticências, aí não vai dar para entender muito. Ele é a mente, o filho. Ele é completamente inefável para o todo. Ele é a confirmação e a hipóstase do tudo. O véu silencioso. Fragrância, o oriente que está nele. Ele é aquele que se revelou como santuário primordial e o tesouro de tudo. E ele envolveu o todo, aquele que é superior ao todo. Estes, por sua vez, enviaram Cristo para estabelecê-la, assim como foram estabelecidos antes de sua descida. E dizem a respeito dele: ele não é manifesto, mas invisível para os que ficam no limite. E ele possui 4 poderes: um separador e um confirmador, um provedor de forma e um produtor de substância. Certamente, nós somente discerniríamos suas presenças e os tempos e os lugares que as semelhanças confirmaram, porque eles têm desses lugares o amor. Emana, aqui está em reticências também algumas partes perdidas, o todo, o pleroma, a persistência dura sempre. Também por mais tempo é a prova do seu grande amor. Então, por que um separador, um confirmador, um produtor de substância e um produtor de forma? Como outros disseram, pois dizem a respeito do limite que ele tem 2 poderes, um separador e um confirmador, uma vez que separa a profundidade dos aeons. Aqui são os aeons, são os universos que estão dentro do pleroma. Existe um limite que eles determinam, que está pelo pleroma na Sofia. A Sofia cria até o 8º céu, quando existe esse limite que é a luz. Há um véu separando tudo, e aí vem o 7º céu, que a Sofia criou Yadabaoth, e aí ela criou separadamente um universo, que é o nosso universo do caos. E aí por isso que eles falam desse limite, que é entre a luz e a matéria. E aí ele separa essa profundidade dos universos aeons que estão no pleroma. Para eles, e aqui tem muitas partes com reticências que ele fala, esses são da profundidade, pois é a forma, o Pai da verdade, diz que Cristo, o Espírito monogênese. É algo grande e necessário que busquemos com mais diligência e perseverança as Escrituras e aqueles que proclamam os conceitos. Sobre isso, os antigos dizem: eles foram proclamados por Deus. Portanto, deixe-nos conhecer sua riqueza insondável. Ele queria. Aqui a servidão ele fez, não se tornou da vida deles. Eles olharam fixamente para o seu livro do conhecimento e consideram a aparência uns dos outros. Aquela tétrade projetou a tétrade, que consiste em palavra e vida, e homem e igreja. Agora o incriado projetou palavra e vida. A palavra é para a glória do inefável, enquanto a vida é para a glória do silêncio. E o homem é para a sua glória, enquanto a igreja é para a glória da verdade.
Este, então, é o tétrade, gerado de acordo com a semelhança do encriado, o tétrade. E a tétrade é gerada, a década da palavra e vida, e a duodécada do homem. E a igreja tornou-se um triacôntade. Além disso, é o do triacôntade dos aeons, que dá fruto do triacôntade. Eles entram juntos, mas eles saem sozinhos, fugindo dos aeons e dos incontáveis. E os incontáveis, uma vez que olharam para ele, glorificaram a mente, visto que ele é um incontável que existe no pleroma. Aqui tudo que ele fala, tétrade, a décade, e tudo isso é o pleroma. O pleroma são 30 emanações, por isso que ele fala desse triacôntade, que é como se fosse a igreja, a gente chama do oitavo céu, que é a assembleia do oitavo céu. O oitavo céu é a igreja dos invisíveis. E aí ele vai falando a tétrade, o incriado é Jesus. E ele vai criando tudo, a palavra, e depois ele cria também o homem. E aqui é uma coisa interessante que ele fala que a palavra ele cria para a glória do inefável, do Pai. E a vida ele cria para a glória do silêncio, que é a mãe. A mãe é o silêncio. E aí ele vai trazendo mais conhecimento aqui. Mas a década da palavra e da vida gerou décadas para fazer o pleroma tornar-se 100. E a duodécada do homem e da igreja gerou e fez o triacôntade, de modo que os 360 se tornaram o pleroma do ano. E o ano do Senhor, perfeito de acordo com o limite. E aqui, então, além do pleroma, eles vão criando outros universos que estão 360, que ele fala que o ano do Senhor são 360 céus a partir do pleroma. E aí Jesus também fala isso no livro A Sabedoria Secreta de Cristo. Ele conta como são os 12 impares, que dão 24, são andrógenos, os salvadores e as sofias. E aí depois ele vai criando também, cada um deles vão criando mais céus. Então 12 criam 72, criam céus, e depois vão criando mais 5, e aí dão 360. Esses são os aeons que são como eles. Depois que a palavra entrou nela, assim como ele disse antes também, aquele que vem para estar com o incontrolável gerado. Aqui tem muitas reticências, muitas partes foram perdidas, então é bem difícil trazer aqui. Eu vou pular umas partes que estão com reticências e aí vou para a parte mais legível, tá? Então esse livro ficou 1600 anos em uma caverna, por isso que tem partes que ficaram impossíveis de traduzir, que foram perdidas ali pela deteriorização, por isso que tem reticências e a gente não consegue ter quais são as palavras que estão aqui, tá? Então aqui ele fala: antes esconda a sigígia, o movimento, projetar o Cristo e as sementes da cruz, as marcas de unha ferida, a perfeição. Por ser uma forma perfeita que deveria ascender do pleroma, ele não quis de forma alguma consentir com o sofrimento, mas foi detido pelo limite, ou seja, pela sigígia, já que sua correção não o fará ocorrerem por meio de qualquer pessoa, exceto seu próprio Filho, cujo único é a plenitude da divindade. Ele desejou dentro de si mesmo corporalmente deixar os poderes, e ele deixou. E ele desceu. E essas coisas, paixões que Sofia sofreu depois que seu filho ascendeu dela, pois ela sabia que vivia em unidade e restauração. Eles foram impedidos, aqui também está reticências, os irmãos estes, eu me tornei quem realmente são. Aqui ele está falando que Jesus deixou todos os poderes, os poderes do pleroma e toda a glória do pleroma para descer para esse abismo que é o universo do caos onde nós moramos, para falar sobre o Pai, porque a Sofia criou por si mesma algo sem o Pai, que é Yadabaoth, e aí gerou toda essa confusão aqui no universo e o esquecimento. Ele está dando um pouco do resumo do que é a criação para os gnósticos, quem realmente eles são.
Por um lado, parou ela, por outro lado, com ela, esses, aliás, são aqueles que estavam olhando para mim. Esses que pensaram na morte, eles foram impedidos e ela se arrependeu e implorou ao Pai da verdade, dizendo: admito que renunciei à minha consorte, portanto também estou além da confirmação. Mereço as coisas, as paixões que sofro. Eu costumava morar no pleroma, dando à luz aos aions e dando frutos com minha consorte. E ela sabia o que era e o que havia acontecido com ela. Então ambos sofreram. Eles disseram que ela ri, porque ficou sozinha e imitou o incontentável, enquanto ele disse que ela riu porque se separou de seu consorte. De fato, Jesus e Sofia revelaram a criatura, visto que afinal as sementes de Sofia são incompletas e sem forma. Jesus inventou uma criatura desse tipo e a fez das sementes enquanto Sofia trabalhava com ele. Pois uma vez que são sementes e sem forma, ele desceu e produziu aquele pleroma de aions que estão naquele lugar. Uma vez que até mesmo os incriados daqueles aions são do padrão do pleroma e do Pai incontível. O incriado produziu o padrão do incriado, pois é do incriado que o Pai dá forma. Mas a criatura é uma sombra de coisas pré-existentes. Além disso, este Jesus criou a criatura. E ele trabalhou a partir das paixões em torno das sementes, e ele os separou um do outro. E as melhores paixões ele introduziu ao espírito e as piores ao carnal. E as piores no carnal. Agora, primeiro, entre todas aquelas paixões, nem ele, pois afinal Pronóia fez com que a correção projetasse sombras e imagens daquele que existe, daqueles que existem desde o primeiro e daqueles que são e dos que serão. Esta é então é a dispensação de crer em Jesus por causa daquele que inscreveu o todo com semelhanças, imagens e sombras. Depois que Jesus deu à luz mais, ele trouxe para todos aqueles do pleroma e da cisígia, isto é, os anjos, pois simultaneamente com a concordância do pleroma, sua consorte projetou os anjos, visto que ele permanece na vontade do Pai, pois esta é a vontade do Pai. Não para permitir que qualquer coisa aconteça no pleroma além de uma cisígia. Novamente, a vontade do Pai é sempre produza e dê frutos. Que ela sofresse então não era a vontade do Pai, pois ela habita em si mesma sozinha, sem seu consorte. Deixe-nos, aqui tem reticências também, alguma parte, outro segundo filho de outro, é a tétrade do mundo. E aquela tétrade deu frutos como se o pleroma do mundo fosse um hebdômada. E entrou em imagens e semelhanças e anjos e arcanjos, divindades e ministros. Aqui ele está explicando que Jesus e a Sofia, eles criaram tudo que existe abaixo aqui, tá? A Sofia e Jesus, eles são contrapartes masculina e feminina. Todos eles, nos aions, nós chamamos de andrógenos. Então, os seres andrógenos, eles são masculino e feminino. A Sofia, que é a Pício Sofia, ela quis criar algo sem o consorte dela, sem o consentimento do consorte, do marido dela. E aí todos eles, antes de criar, pediam ao Espírito Invisível permissão. Falavam, consinta que eu crie isso daqui, que gere isso daqui para ter tanto a parte masculina e feminina. A Sofia criou algo sem essa permissão. E ela criou somente a parte masculina, a feminina. Então não tinha a luz, que é a de Jesus. Jesus é luz. E a Sofia como se fosse a matéria. Então ela criou algo sem luz, uma escuridão. A ausência de luz é a escuridão. Isso é Yadabaoth, que é o demiurgo.
Só que ela cria o Demiurgo. E ele é um regente com cabeça de leão. E ele pega uma parte do poder dela. Só que toda essa imensidão do universo, o Demiurgo não cria. Ele não cria estrelas, ele não cria os seres. Ele vai só criar os filhos dele. Ele cria 12 arcontes, que são os filhos dele. E Jesus e a Sofia, aí Jesus vem salvar a Sofia, porque o Demiurgo começa a tentar atacar a mãe dele. Isso está no livro Príncipe de Sofia. Jesus desce e vem salvar ela, que ele é o marido dela. E aí eles dois fazem o quê? Eles começam a criar. E aí ela cria os anjos, ela projeta os anjos, e aí tem os arcanjos, é como se ela fosse elevada, tudo fica no sétimo céu, e ela não fica no sétimo céu, ela fica em um lugar entre o oitavo e o sétimo. E a gente chama o nono céu, mas não é acima do oitavo. E é um lugar onde a Sofia fica. E aí ela cria anjos, ela cria e ela projeta essa Sígia. E ela vai projetar isso, e Jesus cria também todas as coisas que existem aqui ocultamente. Isso também está no livro de Sete, tem um livro de Sete também, a paráfrase de 100, e tem o livro Zostrianos. Na paráfrase de 100, Jesus aparece para 100 e explica tudo isso, como ele cria junto ali todas as coisas, as criaturas. E ele cria várias coisas que eles chamam de paixões, e umas boas para os espíritos, e outras ruins que vão para a carne, para o corpo. Por isso que a gente tem essas paixões ruins aqui. E quando os arcontes criam o homem, Adão e Eva, como uma imagem do que eles viram nas águas, que é a imagem de Jesus, essas paixões também ruins entram no corpo. E aí existe essa divisão do espírito como algo bom, que buscaria a luz, buscaria fazer o bem, e o corpo, que é a carne, teria essas paixões ruins. Então, dentro de nós sempre tem essa guerra da carne e do espírito, que são essas paixões que Jesus e a Sofia criou. E aí, isso é para nossa... uma corrida. É como se fosse uma corrida, um desafio para nós. Por que nós estamos neste mundo? Nós somos da luz. Não todo mundo, mas algumas pessoas são centelhas divinas, que a Sofia coloca uma gota de luz dentro desse corpo carnal que é dos arcontes. E aí, a gente vive a vida toda sendo atacado pela carne e por um espírito falso que fica induzindo a gente a seguir as paixões ruins. E existe uma força interior dentro de nós, que Jesus coloca, que nos induz a buscar a luz, a espiritualidade. E se você é agnóstico, se você é cristão, essa força é mais forte. Se você começa a buscar Jesus, buscar o Espírito Santo, essa força se torna forte e você consegue vencer a carne e esse espírito falsificado e despertar. E aí você relembra quem você é, que você é uma centelha de luz, e volta para o Pai. Então a corrida é conseguir voltar para o Pai. Quando você tiver saído de um lugar, entra num labirinto e você tem que saber, conseguir voltar da onde você saiu, entendeu? E aí dentro disso tem um monte de espíritos, de demônios, de arcontes, de seres que estão tentando te impedir. Então esse é o grande desafio da gente. E o que nós fazemos aqui também é julgar os arcontes, esses seres que são materiais e que não têm o Pai. Nós, como luz, julgaremos eles porque nós somos da luz, que é Jesus. Isso é gnosticismo. Heresia pura para quem é fechado e não aceita opiniões diferentes do que acreditam. Mas quem tem a mente aberta é muito legal. Esse é o livro de Valentino, a exposição valentiniana da Bíblia Gnóstica Proibida, gente. É proibido mesmo. Vou terminar aqui já. Depois que Jesus deu à luz mais, ele trouxe para todos aqueles do pleroma e da Sígia, isto é, os anjos, pois simultaneamente com a concordância do pleroma, sua consorte projetou os anjos. Tá vendo? Ele fala que Jesus traz tudo para os anjos e a Sofia projeta eles. Por isso que ela é a mãe dos anjos, está escrito no Evangelho de Filipe.
visto que ele permanece na vontade do Pai. Pois esta é a vontade do Pai, não para permitir que qualquer coisa aconteça no pleroma além de uma cisígia. Cisígia é essa união do espírito e da matéria, uma mescla. Novamente, a vontade do Pai é sempre produza e dê frutos. Que ela sofresse, então, não era a vontade do Pai. Deus não queria que a Sofia sofresse, mas ela quis fazer algo sem o Pai. Então, ela escolheu o sofrimento dela se separando do Pai. Assim, nós sofremos porque a gente se separa do Pai. Porque a gente... Não existe o mal, existe a ausência do bem. Quando você se afasta do bem, você está no mal. Não existe escuridão, existe a ausência de luz. Quando você se afasta da luz, existe a escuridão. É só voltar para a luz. É como se você tivesse... O sol sempre está ali. E quando vem as nuvens, fica nublado, é por causa das nuvens. Mas as nuvens são passageiras. Elas não existem, elas só são água vaporizada. O que realmente existe é o sol. O sol sempre está lá. Assim é a luz sempre está lá. E... Deixe-nos aqui. E aquela tétrade deu frutos como se fosse o pleroma do mundo, fosse um hebdômada. Hebdômada são 7 céus, 7 poderes. Isso é uma hebdômada. E entrou em imagens e semelhanças e anjos e arcanjos, divindades e ministros. Quando todas essas coisas foram realizadas por pronoia de Jesus, que as sementes de monogênes, na verdade, eles são espirituais e carnais, os celestiais e os terrestres. Ele os fez um lugar desse tipo e uma escola desse tipo para a doutrina e para a forma. Além disso, o demiurgo começou a criar um homem segundo a sua imagem, por um lado, e por outro, segundo a semelhança daqueles que existiam desde o início. Era esse tipo de lugar de habitação que ele usava para as sementes, nomeadamente separar Deus. Quando eles, aqui tem reticências algumas partes aqui, são em nome do homem, visto que na verdade o diabo é um dos seres divinos. Ele se retirou e apoderou-se de toda a praça dos portões e expeliu sua própria raiz daquele lugar no corpo e nas carcaças de carne, pois está envolvido pelo homem de Deus. E Adão o semeou. Portanto, ele adquiriu filhos que irritaram um ao outro. E Caim matou Abel, seu irmão, pois o demiurgo soprou neles o seu espírito. E houve a luta contra a apostasia dos anjos e da humanidade, os da direita com os da esquerda, os do céu com os da terra, os espíritos com o carnal, e o diabo contra Deus. Portanto, os anjos cobiçaram as filhas dos homens e desceram à carne, para que Deus causasse um dilúvio. E ele quase se arrependeu de ter criado o mundo. E a consorte, e Sofia, e seu filho, e os anjos, e as sementes. Mas a cisígia é a completa, e Sofia, e Jesus, e os anjos, e as sementes são imagens do pleroma. Além disso, o demiurgo lançou uma sombra sobre a cisígia, e o pleroma, e Jesus, e Sofia, e os anjos, e as sementes. O completo glorifica a Sofia, a imagem glorifica a verdade. E a glória das sementes e Jesus são aquelas do silêncio e monogênes. E os anjos dos machos e os seminais das fêmeas são todos pleromas. Além disso, sempre que Sofia recebe seu consorte e Jesus recebe o Cristo, e as sementes e os anjos, então o pleroma receberá Sofia com alegria. E o todo virá para estar em unidade e reconciliação. Pois com isso os aions foram aumentados, pois sabiam que se mudassem não mudariam. Então aqui acaba o livro, é o final do livro. Aqui ele fala que o diabo ele luta contra os homens e ele luta causando destruição envolvendo o corpo, que
que ele chama de carcaça de carne daqueles lugares, pois está envolvido pelo homem de Deus. Então, quando ele fala que Deus é o demiurgo que cria o homem, e cria o homem uma parte com a semelhança dos arcontes e uma parte com a semelhança do que ele viu daqueles que existiam desde o início, que é o Cristo que apareceu, tá? O Salvador. E aí a Sofia e Jesus, eles vão sempre fazendo essas sementes, que a gente chama sementes, que são as centelhas divinas que estão dentro dessa carcaça de carnes aqui. Não é um templo, a gente fala que é o templo de Deus, a gente chama de as casas de Elohim, a casa de Deus, essa carcaça que não é de Deus, do Pai. É que quando fala Deus, o Pai, quando eu falo o Pai inefável é o Pai, quando eu falo Deus é o Arconte, tá? O Deus do Velho Testamento, tá? E aí o diabo luta contra esse Deus do Velho Testamento e não contra o Pai inefável, porque você percebe que todo esse último capítulo ele está falando aqui da Terra. Os outros está falando do pleroma, que não tem nada a ver com aqui com a Terra, é algo acima dos universos, do Aion, da pleroma. Aqui é uma disputa nessa Terra, nesse caos aqui. E aí essa é uma guerra deles, de Sabaoth, do Sabaoth contra o diabo. E aí eles geram filhos, ele sopra e cria Caim e Abel, primeiro ele fala, e o demiurgo soprou neles o espírito dele. Quer dizer que o demiurgo, que é pai deles, tá? No livro de João, Gnóstico de João, Jesus fala claramente que Caim e Abel não era filho de Adão, mas o demiurgo e Adabaoth teve dois filhos com Eva, e aí eles se mataram ali, por isso que houve a morte no início. O primeiro, que é filho de Adão, é Sete, tá? E aí depois Sete tem Noé, que é a irmã dele, e aí depois também tem as descendências de Adão. O gnosticismo é bem polêmico porque traz visões totalmente novas sobre histórias velhas. A gente conhecia as histórias, mas no gnosticismo conta de uma forma totalmente diferente e traz outra visão. E aí ele fala que tudo isso completo glorifica a Sofia e os anjos e toda essa guerra. E tudo isso daqui que ele fala, Jesus recebe o Cristo e as sementes e os anjos. Então o pleroma receberá a Sofia com alegria, o todo virá para estar em unidade e reconciliação. Tudo isso é o que nós, como gnósticos, temos que fazer, porque existe uma coisa chamada Câmara Nupcial. A Câmara Nupcial é simplesmente o que Jesus fez quando ele foi batizado no Rio Jordão, tá? Então, todos nós temos que fazer o que Jesus fez. Não é ser batizado nas águas, mas é ser batizado no Espírito, no fogo. Quando Jesus foi no Rio Jordão, antes de Jesus, ele era só Jesus, tá? Por isso que ele era ali um carpinteiro, morava com Maria, tinha ali um conhecimento maior, tinha tudo, mas ele não tinha a missão, o propósito, o poder. Quando ele recebe o Espírito Santo, João fala, olha, eu não posso te batizar porque eu sou maior que você. Aí Jesus fala como faz para cumprir as Escrituras. E aí quando Jesus entra na água, vem uma voz do céu e fala, esse é meu filho amado, em quem me compraz, vem uma voz, esse é meu filho. E vem uma pomba, que é o Espírito Santo, na forma de uma pomba, eles falam, mas vem o Espírito Santo e entra nele. Naquele momento, nos livros gnósticos, e Jesus fala que veio o Salvador, Cristo, e entrou nele. Não era Jesus, por isso que Cristo é unção. Por isso que ele fala crisma, é unção. Ser ungido é o Cristo. Cristo é o ungido. Aquele momento ele foi ungido, ele recebeu o Espírito do Pai, recebeu o Espírito Santo, recebeu esse poder. E aí acontece essa união, porque nós somos luz, mas nós estamos dormindo. E o Espírito Santo, ele vem e acorda essa centelha divina. Jesus, ele entra, o Cristo entra, e a gente, dentro de nós, é como se fosse uma câmara nupcial, o quarto do noivo. E aí Jesus se une à sua alma, e a sua alma é solitária, é uma mulher, é feminina. E Jesus é masculino e ele casa com a sua alma, e como Jesus é luz, sua alma vira luz também, tá? Então esse é como se fosse uma fagulha que está só esperando uma luz para ela pegar mais fogo, entendeu? A luz está bem fraquinha. E quando você traz uma outra vela maior, a luz se torna maior.
Então Jesus é aquela luz maior que faz a sua luz, que já existe, mas que é fraquinha, ficar maior, tá? Como se fosse um foguinho e aí vem um fogão aqui e faz. No, nos Upanishads dos hindus, tem que eles falam sobre o eu, e eles falam, é como se fosse dois gravetos. O eu, quando desperta, você entende? Dois gravetos sozinhos, eles não só são dois gravetos, mas se você friccionar eles, aí eles geram uma faísca e geram fogo, e geram luz. Assim é dentro de você, tá bem calmo e bem tranquilo. Quando você começa a meditar em Jesus, fala, vem Espírito Santo, e repetir isso, que eles chamam, eles fazem a meditação, eles ficam repetindo, om. Você fala, Espírito Santo, você busca Jesus, vem Jesus, Jesus. É como se você estivesse friccionando essa parte do seu eu, buscando Jesus, e ele vem e ele se une à sua alma. Então você tem que ficar assim, fecha os olhos no seu quarto e fica buscando, fala, Jesus, vem, Espírito Santo, enche-me, até ele vir. E fica repetindo, é assim mesmo, você tem que ficar buscando, repetindo, Jesus, Espírito Santo, que é uma repetição mesmo para friccionar, para você focar nisso e parar de pensar no mundo. Você tem que ter essa meditação. Não precisa fazer uma oração pedindo coisas, sabe? Ai, Deus, eu quero um carro, eu quero uma casa. Isso não é oração não, tá? Isso aí é pedir. Oração é adorar, você tem que orar. Então faça assim, como os anjos adoram, tá? Eu vou ensinar para vocês, que isso é uma oração gnóstica. No livro de Melquisedeque, Melquisedeque, também, que tem aqui também, todos os livros e tudo, isso aqui tá tudo aqui. No livro de Melquisedeque, ele fala isso. E Jesus fala, você tem que orar como os anjos oram. Como é que os anjos oram? Você já leu no Apocalipse, já viu lá em Isaías, em Jeremias, toda vez que ele vê um serafim, os anjos, o que eles estão orando? Eles estão falando assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Sabaoth, Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Eles repetem 3 vezes e falam e glorificam. Assim você tem que orar. Você tem que falar, Santo, Santo, Santo é o Pai do Todo, o Pai inefável do Senhor, Santo, Santo, Santo é o Espírito Santo. Então você tem que repetir. Você tem que repetir 3 vezes e falar. Nos livros gnósticos eles sempre repetem 3 vezes. Pai, Pai, Pai da luz, que possui as integridades, ouça-me com a minha satisfação que tu ouves teu filho amado. Sempre repete 3 vezes. Jesus, Pai... E também repete, Espírito Santo, vem Espírito Santo, enche-me, fica buscando, você tem que ficar repetindo. Não é para você fazer oração em, tipo, Ave Maria ou Pai Nosso e ficar repetindo Pai Nosso, tipo, que é muito grande. Pai Nosso que está no céu e fazer 10 Pai Nosso, 10, não, você tem que repetir, Jesus vem, e fica buscando ele, e pedindo e clamando. Jesus faz, se você pedir o Espírito Santo, o Pai não vai te dar uma pedra, tá? Ele fala assim, se um filho pedir um pão pro pai, o pai não vai dar uma pedra. Se um filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. Assim, se você pedir o Espírito Santo, o Pai vai te dar o Espírito Santo. É isso que está escrito na Bíblia. Lê isso, está em Marcos. Tem uma parte em Mateus, mas não fala do Espírito Santo, mas acho que é em Marcos. E ele fala, se você pedir o Espírito Santo, ele vai dar. Então você pede o Espírito Santo. Fala, vem Espírito Santo, Pai, me dá o Espírito Santo, me enche do Espírito Santo. Por isso que em Provérbios fala, você tem que buscar sabedoria, grita pela sabedoria, clama a sabedoria, pois o Espírito Santo é a sabedoria, a Sofia. Então você tem que clamar por ela. Então, a partir do momento, hoje, a sua oração tem que ser isso. Fecha a porta do teu quarto, vai no mar, fazer uma caminhada, vai na montanha. Só não fica igual o cara lá que sumiu lá na montanha. Não vai nessas montanhas muito altas, não. Monte lá. Não precisa ir no monte, não. Fecha a porta do teu quarto, mas fica num lugar tranquilo, num lugar que você confia que não tem ninguém. E fica sem vergonha mesmo, assim. Fala, Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu te amo. Vem Jesus, vem papai, vem papai. Repete, Pai, 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 3 vezes. Fala, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz igual os anjos fazem. E aí você vai começar a sentir essa luz e dentro de você esse poder. E aí isso é a gnose. E aí você vai ler e aí você vai entender melhor. Porque você está consciente, você está desperto, você está conseguindo pensar no que você está pensando. Essa é a coisa mais difícil, sabe? Você parar e falar, por que eu estou pensando assim? O que está falando isso daqui? E ter um pensamento de cada vez também. Silenciar a mente. Quando você ficar repetindo, é como se você não pensasse mais. Não é para você ficar pedindo coisas para Deus.
coisas materiais do mundo, você pede para o Espírito Santo mais uma vez e não pede mais, porque o Espírito Santo não é absurdo, ele é inteligente, então você não precisa pedir todo dia. Se você pedir uma vez, acredita que aquilo que você pediu vai ser feito. Mas a presença dele você tem que pedir todo dia. Todo dia você tem que pedir para você ser cheio do Espírito Santo. Você não pode deixar nenhum espaço vazio dentro de você, senão os arcontes, os poderes, eles vêm e te destroem. A gente tem que ser repleto do Espírito Santo. Eu às vezes esqueço, aí minha vida dá tudo errado. E aí eu tenho que ficar pedindo, Pai, envie 100 milhões de anjos do oitavo céu, enche-me de poder todo dia. Que realmente é algo que nós estamos no domínio deles, então nós estamos em guerra. Imagina se você tivesse num país e aí esse país não fosse seu, você está como escondido em um país que odeia todo mundo que é da sua terra, assim, vamos colocar assim, vamos dizer um país que está em guerra ali. Tipo assim, se você fosse de palestino e você estivesse em Israel, e aí você tivesse que esconder que você é palestino, para eles não te verem, porque se eles verem, eles vão te atacar, os judeus vão te atacar. É mais ou menos assim, a gente está nesse mundo e a gente é luz, e a gente está num mundo onde todo mundo é trevas, todos esses espíritos são trevas. Se eles veem você, eles vão te atacar. Então, como você fica invisível, vai ficar cheio do Espírito Santo, porque eles não veem quando você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz você ter a luz perfeita que faz os espíritos não te verem. Aí quando você não busca o Espírito Santo, não fica cheio do Espírito Santo, eles te veem, aí eles te atacam. Por isso que você sempre sofre mais do que as pessoas do mundo, porque você é luz. E aí quando os espíritos veem que você é luz, eles vêm e te atacam. Porque eles não querem você aqui, porque você está no país errado, você está no mundo errado, você não deveria estar aqui. Entendeu? Isso é gnosticismo, gente. Desculpe fazer vocês perderem 1 hora da vida de vocês, mas é minha missão fazer isso, tá? Então, boa noite, leiam a Bíblia Gnóstica, os livros mais poderosos do mundo, e boa noite para quem teve paciência em me ouvir. Bye, bye.